Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler aí os primeiros 7 versículos do capítulo 1 no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Até o verso de número 7. Fui encorajado a considerar sobre esse livro a partir de uma incumbência que as irmãs da SAF me deram. Eu agradeço, porque foi muito edificante, posto que elas têm um livro cujo nome me parece que são 12 mulheres formidáveis ou notáveis, né? De John MacArthur. Surgiram aquelas mulheres que ainda não leram que assim o façam. Livro muito gostoso. E como eu tinha incumbência, até onde fui informado que daria um estudo sobre no encontro das irmãs, chamado aí o Projeto Você, mas na verdade eu fui enganado, né? E Deus perdoou o engano, foi uma boa causa, né? Na perspectiva das irmãs, que fui homenageado em função de mais um ano que Deus me concedeu. Que, inclusive, agradeço aqui a igreja pelo carinho que tem sempre demonstrado. Mas naquela ocasião elas falaram que na verdade era uma brincadeirinha, segundo a Selma, né? Ou um outro termo que ela usou. Mas eu estou preparado, e talvez mais do que nunca, para falar sobre esse livro. E foi exatamente a partir daí que fui levado a uma reflexão, uma vez que eu tinha que fechar toda a ideia do livro de Ruth com base nos capítulos ali, ou no capítulo apresentado por John MacArthur, nesse livro falando dessas 12 mulheres notáveis. Mas foi providencial, porque aí eu tive naturalmente que sintetizar para aquela ocasião, ou seja, para a semana passada, para sexta-feira, e acabei sendo encorajado a olhar com mais profundidade algo que eu mesmo não tinha percebido e lido nesse livro. Então agradeço às irmãs, e eu diria que a série de sermões que virão daqui para frente podem colocar no crédito delas, porque foi a partir daí que decidi, assim como fizemos no livro de Daniel, tivemos alguns momentos edificantes, aprendendo sobre a vida de Daniel. Prepare a sua vida, prepare o seu coração e leia. Se Daniel for um capítulo um tanto quanto mais longo, foram ali 12, agora você tem apenas 4 capítulos, basicamente 100 versículos. Eu espero que os irmãos possam ler, e se não fizer até aqui, certamente com a mensagem, a primeira de uma série, os irmãos serão encorajados a fazê-lo como eu fui, em olhar de uma forma melhor, de uma forma mais detida, mais detalhada para o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele foi chamado, irmãos, de a maior obra literária já escrita. Um outro escritor chamou a história de Ruth de a Cinderela da Bíblia. Dado curioso. A história de Ruth é uma das mais amadas de toda a Bíblia. Talvez você coloque Esther aí do lado, né? Mas eu vou dizer que a de Ruth é mais empolgante ainda. O povo acha, inclusive, que o filme Orgulho e Preconceito é o máximo que alguém já pôde ver nesta área, até não conhecer o livro de Ruth. Eu diria, Mr. Dace,
ou Elizabeth, certamente tem lá o seu charme, mas Ruth e Boaz vai muito além de ser uma história de amor. Para aqueles que conhecem Orgulho e Preconceito, que já, como na minha casa, sei que viram e quase furaram lá o DVD, eu quero crer que quando você olha para o livro de Ruth, você perceberá que ele é muito mais do que uma história de amor. O livro de Ruth é uma história de providência. O livro de Ruth é uma história de graça. O livro de Ruth é uma história de vida eterna. Há um grande resgatador, conforme veremos mais à frente. É a história de como uma garota pagã chamada Ruth, que inclusive leva o nome dela, embora alguns creem que não foi naturalmente Ruth que escreveu esse livro, mas leva o nome dela o livro. Uma garota que vivia no meio de um povo pagão e, como a providência divina trouxe ela de um contexto pagão para fazer parte do povo da aliança de Israel. E você verá, querido, que nos 100 versículos que compõem o livro de Ruth, você verá uma jovem, que eu diria que é uma jovem perseguida pela graça. Ela é tirada de sua condição miserável em função da graça de Deus que a alcançou. O livro de Ruth, irmãos, é uma história de redenção, de amor, de graça, de esperança. É uma história que nós precisamos nos familiarizar no nível mais íntimo e mais profundo, porque eu diria que o livro de Ruth é um pouco da sua história de como Deus trouxe você a Jesus Cristo. Nas próximas semanas, conforme o Senhor nos conceder condições para isso, estarei pregando através do livro de Ruth. E eu estou intitulando essa série que começamos hoje como Perseguida pela Graça. Um grande nome, embora outros nomes poderão classificar e categorizar o livro de Ruth, mas vamos tê-lo aí, vamos caminhar com alguém que foi perseguida pela graça. Nesses 7 primeiros versículos que lemos aos irmãos, do capítulo 1, conforme os irmãos puderam acompanhar, somos aqui apresentados a uma família de um homem chamado Elimeleque, como está aí logo no início. Um homem que viveu durante também o período dos juízes, isso é dito logo no início, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. É, num primeiro momento, uma triste história de um homem que escolhe sair da presença do Senhor Deus, de sair do plano de Deus para um outro plano que ele entendeu que seria melhor, tendo em vista que nesse plano de Deus estavam tanto quanto confusos no início, conforme veremos na própria relato bíblico. E como resultado da sua decisão, ele e sua família pagam um preço terrivelmente alto, conforme veremos na mensagem de hoje. E como aprendemos, e aqui é uma linha geral da introdução do livro e particularmente dessa história, o que vemos nesses primeiros versículos é que somos informados aqui que este homem chamado Elimeleque leva a sua família para um lugar, conforme diz o texto aí, chamado Moabe. Só para os irmãos terem uma ideia, Moabe estava localizada do outro lado do rio Jordão, a leste da terra prometida. Foi habitado por pessoas que adoravam deuses pagãos. Os moabitas, para aqueles que não lembram, mas poderão fazê-lo agora, quando trarei à memória, que esses moabitas eram na verdade descendentes de um homem chamado Moabe. Mas a questão é, quem foi Moabe? Moabe foi nada mais do que um filho de um relacionamento incestuoso de Ló com suas 2 filhas. Daí dá para ter ideia que terra maldita era a terra de Moabe. E isso está lá em Gênesis, capítulo 19, versos 30 a 38. Os moabitas eram um povo orgulhoso, conhecido por ilegalidade, conhecido por imoralidade e por uma violência extremamente brutal. É a característica dos moabitas. Eles atacaram e se opuseram a Israel, procurando destruir o povo durante toda a peregrinação pelo deserto. Isso você pode ver lá em Números capítulo 25 e uma série de outras passagens. Na verdade, os moabitas eram um povo diametralmente contrário a Deus, contrário aos padrões e aos caminhos de Deus. No Salmo 60, versículo 8, olha o que Deus diz de Moabe. Lá no verso 8, Deus afirma que Moabe é o meu lavabo. Essa frase significa que eles eram uma coisa desprezada por Deus.
comparada a um recipiente contendo água, a ser usado como um escravo que lavava os pés do seu herói conquistador. E Deus diz que Moabe era o lavabo dos pés dele. Tamanho era o desprezo de Deus por Moabe. E Deus diz que eles não eram nada, e que eles seriam reduzidos a situações mais baixas de forma de escravidão, como uma bacia de lavar dos pés de Deus. No entanto, eles eram um povo que podia ter sido salvo se tivessem arrependido dos seus pecados, como fez essa moabita chamada Ruth. Mas a nossa atenção nessa noite não é para Ruth, teremos a oportunidade de fazê-lo. Mas como é que começa a história de Ruth? Começa com uma decisão equivocada, uma decisão errada, uma decisão diametralmente contrária a tudo que Deus espera de uma família crente, de uma família cristã. É para esta nação desprezada, é para essa nação perversa, que diz o texto nos versos iniciais, que Elimeleque moveu a sua família. E aqui eu diria que nós podemos, por assim dizer, ver um retrato daquelas pessoas que de forma livre e voluntária viram as costas para as coisas de Deus e pagam por isso mesmo um preço extremamente elevado. Se esta seção da Escritura nos ensina alguma coisa, certamente ela nos ensina que uma coisa é viver, ou melhor, é viver uma condição invertida, viver na contramão do plano de Deus, trará consequências devastadoras. Mas ao mesmo tempo, essa mesma seção nos ensina que arrependimento e restauração são sempre possibilidades quando nós erramos. E é o caso dessa família que cometeu um grave erro e pagou um preço muito caro, como veremos. Com esta informação em mente, na introdução da mensagem de hoje, nós vamos olhar então para esta passagem da Escritura, enquanto eu pregarei sobre o tema Contratempos no caminho para a glória. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor porque temos diante de nós a Tua palavra. E esse livro maravilhoso da Tua Escritura, o livro que fala de salvação, que fala de perdão, que fala de contratempos no caminho do crente, que fala dos percalços em função de pecados. Esse livro que fala ao nosso coração, pedimos, Senhor Pai, que venhas conduzir-nos para além da letra da Tua palavra, mas o Espírito, o ensino que ela nos traz por meio dessa história de tragédias, de percalços, de idas e vindas, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança, de salvação e de restauração, porque é disso que nós, como povo do Senhor, sempre precisamos. E é nesta ótica que nós queremos olhar para a Tua palavra, doce e maravilhosa, vinda ao nosso coração. Em Jesus oramos, amém. Amém. Dentro desse tema, caminho para a glória, ou contratempos no caminho para a glória, vamos então olhar esse texto sob algumas perspectivas. E a primeira delas é que foi um tempo para a família deste homem Elimeleque, foi um tempo de circunstâncias desesperadoras. É a primeira coisa que nós olhamos. Voltemos os nossos olhos novamente para o verso de número 1. O verso de número 1 fala de uma fome que houve, diz assim: houve fome na terra. E aqui refere-se à fome na terra de Israel. Qual é o local onde estava tendo fome? Um homem de Belém de Judá. Ou seja, em Belém faltava comida. E é curioso, como veremos na frente, inclusive não justificava nem o nome de Belém, que é casa do pão. Na verdade, faltava pão na casa do pão. E a história começa exatamente assim. Era um tempo de circunstâncias desesperadoras. Havia aqui uma tríplice fome na terra. Não apenas uma fome de alimento, como literalmente o texto nos diz no verso 1, mas eu quero olhar um pouco mais adiante, eu quero olhar um pouco mais para frente da ideia do texto. Marque comigo, primeiramente, você vê aí uma fome material na terra, porque o versículo 1 nos descreve que a situação de Elimeleque era tão desesperadora que eles estavam enfrentando fome, porque o texto diz que havia fome na terra. A fome aqui era uma escassez extremamente prolongada, uma época em que a comida estava em grave escassez. Este é o momento da história de Elimeleque e a sua família. Embora houvesse aqui uma escassez de alimento na terra, naquela época, não era esta a única fome que o povo de Israel enfrentava.
Observe uma segunda fome, havia fome moral também na terra, porque o verso 1 nos diz que essa história, ela ocorre diante de uma época. Qual foi a época em que isso aconteceu? O verso inicial nos diz que nos dias em que julgavam os juízes. E quando você olha para o livro de Juízes, você então vai concluir comigo que havia uma segunda fome, havia uma fome moral. Por quê? Porque o período de Juízes foi exatamente caracterizado por uma profunda fome moral. Porque o texto sagrado de Juízes, se você voltar à sua Bíblia, como eu terei que voltar à página da minha, ou talvez você pode observar, o último versículo do livro de Juízes conclui assim, capítulo 21 de Juízes, se estiver aí, olhe um pouco atrás do que lemos e diz aí: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Sim, havia uma fome, porque o texto sagrado diz que a atitude do povo durante esses dias era resumida neste último versículo. Cada um tinha a sua própria lei. Poderia ser melhor descrito como um período de turbulência, um período de convulsão social. O período do juízo, irmãos, foi um período marcado por ilegalidades. O período de juízo foi marcado por idolatria, religião falsa, por roubo, por embriaguez, por homossexualidade, por perversão sexual, por violência, por divisão da própria nação de Israel, guerra civil, extrema incredulidade. Sim, é isso que é o período em que estava vivendo. Então não era só a escassez na casa do pão, mas havia algo muito mais sério. Havia uma escassez ou uma fome moral sobre a terra, porque era nesse período, ou foi nesse período, e é dentro desse período que o texto nos coloca histórica e geograficamente. Mas havia aqui uma outra fome, havia uma fome missionária, porque muitas vezes no período do Antigo Testamento Deus usou a fome como uma ferramenta para a disciplina da própria nação de Israel. E isso os irmãos poderão lembrar aí, quando o seu povo se afastou dele, ele os procurava chamar de volta, e muitas vezes Deus orquestrava, por assim dizer, uma fome. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 11, 2 Crônicas capítulo 7 e assim por diante. Frequentemente, quando passamos por dificuldades nessa vida, quando as circunstâncias são desesperadoras, como é a primeira coisa que vemos nesse texto, e circunstância é essa que você precisa de lembrar, querido, que Deus usará essa experiência de fome para você também. Esse tipo de escassez na sua vida também. Podemos ter um tipo de fome financeira quando os meses são menos do que o dinheiro para cobrir os compromissos. Pode tornar isso como um lugar de uma fome física, onde a saúde, o bem-estar tornam-se incertos na nossa vida. Pode haver também uma fome espiritual quando os céus se tornam ocultos diante de nós e o Senhor parece um tanto quanto distante de nós. Seja como for, é uma fome que Deus pode permitir vir à nossa vida. A intenção de Deus durante esses tempos de fome, de escassez, como encontramos a época em que essa família estava inserida e no contexto que ela estava inserida. Eu quero que você lembre primeiramente que Deus, quando permite que tais fomes venham sobre você, Deus não tem propósito de afastá-lo dele, mas de atraí-lo para mais perto dele. Deus pode com isso estar tentando corrigir você, ou Deus pode inclusive estar tentando aperfeiçoar o teu caráter, a semelhança do caráter de Cristo. E certamente a sua atitude, a sua reação a essa experiência de fome denotará se isso será para você um momento de bênção ou um momento de devastação. A família que foi para Moabe, para ela foi um momento de devastação, tragédia após tragédia. Isso então nos remete ao segundo tópico da nossa mensagem. Não só era um tempo onde as circunstâncias eram desesperadoras, mas esse tempo também foi um tempo de escolhas perigosas. Veja o verso 2. Neste contexto nos diz o texto: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Há agora um momento ou uma circunstância complexa.
não só desesperadora, mas também foi um tempo de escolhas erradas, ou um tempo de escolhas perigosas. Como veremos nos versículos daqui para frente, Elimeleque, ele não respondeu corretamente ao que o Senhor estava fazendo na sua vida, permitindo fome na casa do pão. Ele não entendeu a dinâmica de Deus em meio aos problemas. Observe então 3 erros que Elimeleque cometeu com a sua família durante a experiência de fome em Belém. E aqui começamos com o primeiro problema. O primeiro erro que ele cometeu, e chamamos aqui de primeira escolha perigosa, está no próprio texto. Diz que ele estava em Belém e ele decidiu, no final do verso de número 2, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então a primeira escolha que ele teve, ou que ele fez, foi uma escolha de deixar a terra do pão. É de verdade que era época de escassez, mas ele não entendia os desígnios de Deus, ele não compreendeu. E a primeira coisa que ele diz, que o texto nos diz, que ele deixou a terra prometida. O verso nos diz que este homem tomou uma decisão consciente de deixar Belém de Judá para um país chamado Moabe. E curiosamente o nome Belém significa casa de pão, e o nome Judá significa louvor. Ele decidiu deixar a casa de pão e a casa do louvor para ir para uma terra maldita de Moabe, como diz o texto sagrado. Naquela época, nenhum daqueles lugares de fato estava justificando o nome que tinha, nem Belém e nem Judá. Não era a casa de pão, ou faltava pão na casa de pão, faltava louvor, porque havia choros em Belém. Isso é verdade. Então podemos dizer, mas não justificava, porque afinal de contas, se não tinha pão, a tendência é que eu vou procurar onde possa encontrar. Mas ele errou de forma fragorosa. No entanto, embora as localizações geográficas não correspondessem aos seus nomes, mesmo assim, observamos outro aspecto que não corresponde ao nome. Elimeleque. Sabe o que significa? O nome dele é Meu Deus é Rei. Tudo na contramão. Faltava pão na casa do pão. Judá, que era o lugar de louvor, havia choro. E o nome do próprio Elimeleque, que significa Meu Deus é Rei. Ora, se isso tivesse sido verdade sobre este homem, ele saberia os valores de Deus, mesmo em meio aos vales, aos momentos, aos desertos áridos. Ele tinha que entender que o nome dele significava Meu Deus é Rei. Ele tinha que entender que havia uma soberania de Deus, mesmo quando não havia pão na casa do pão, mesmo quando não havia louvor na casa do louvor, que era Judá. E este homem não compreendeu isto, diz o texto sagrado. Afinal, Elimeleque tinha um parente próximo. Se os irmãos observarem no capítulo 2, e as próximas mensagens chegaremos lá, mas no capítulo 2 nos é dito assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Observe que os seus olhos ficaram obscurecidos para enxergar a solução ali. Na casa de pão, que havia escassez, tinha gente lá, e o texto sagrado diz que ele tinha alguém garantidor, porque diz que ele era parente de Elimeleque, e diz que era um homem de posses. E diz que Boaz ficou na casa do pão, ficou em Belém. Isso está aí no versículo 1 do capítulo 2. No entanto, Elimeleque escolheu deixar a sua herança da terra prometida e partir para uma terra onde Deus não o abençoaria. Para aplicação, esta é uma cena repetida inúmeras vezes na família de Deus, ou dos filhos de Deus. No caso de algumas pessoas que até se proclamam, chamam-se de cristãs, cujo nome significa aqueles que seguem a Cristo. No entanto, quando uma fome vem em sua vida, eles correm para um outro lugar, eles vão deixar a casa do pão para ir para Moabe. Talvez as coisas não estejam indo tão bem na sua igreja. Talvez você tenha surgido em sua vida algum tipo de enfermidade, ou quem sabe tenha sido colocado sob uma profunda crise financeira. Talvez são aqueles crentes que apenas passaram a amar o mundo mais do que amavam o Senhor. Qualquer que seja o motivo, essas pessoas, assim como Elimeleque, escolhem sair da terra prometida para uma aventura na terra de Moabe, para viver no mundo segundo os seus padrões e valores,
viver segundo os seus desejos, viver segundo as suas intenções carnais. Elimeleque é uma figura típica de, quem sabe, todos nós. Mas houve uma outra escolha perigosa. A segunda escolha ainda está no verso de número 1, porque diz que ele decidiu habitar na terra de Moabe. Como falamos, é uma terra amaldiçoada por Deus, e as razões a própria história deixa claro. E o que diz aqui é que ele deixou Israel, deixou Belém de Judá e foi para morar em Moabe. Fazer isso, irmãos, na perspectiva histórica, era violar mandamentos de Deus, conforme Josué capítulo 23. Ele não poderia fazer isso, ele violou algo que Deus deixou claro. No entanto, o texto sagrado diz que Elimeleque escolheu o caminho proibido para Moabe, sobre o contentamento das coisas do Senhor. Ele preferiu isso do que o contentamento das coisas de Deus, ainda que o momento era difícil, faltava pão na casa do pão. O que acontece com este homem aqui é que ele deixou a herança, que equivalia a negar a fé em Jeová. Foi uma mudança total de Deus para o mundo. E veja aqui, irmãos, que para Elimeleque e sua família, essa mudança para Moabe envolveu total separação das coisas de Deus. As implicações são graves, e nós veremos no próprio texto fatos que aconteceram nessa família. Por quê? Porque eles não poderiam adorar o Deus no templo, eles não poderiam trazer suas ofertas, eles não poderiam celebrar as festividades levíticas anuais declaradas por Deus, porque eles estavam totalmente isolados de tudo aquilo que representava Deus na terra do pão, em Belém. Não só isso, ele moveu a sua família para Moabe. Elimeleque também pôs a sua família, ou colocou a sua família sob perigos, em zona perigosa. Ele não procurou evitar que os seus filhos, inclusive, se envolvessem com moabitas, e aliás, o próprio texto vai mostrar isso. O texto sagrado nos diz que esses dois meninos, esses dois filhos, se casaram com mulheres pagãs. Grave, nunca é certo um filho de Deus se casar com um incrédulo, nunca. E eles aqui estão fazendo isto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo é bem contundente em falar que não há qualquer comunhão do crente com o incrédulo. Então veja que eles estão indo na contramão, essa família. Esses homens violaram a vontade de Deus ao se misturar com uma raça pagã, porque o texto sagrado nos diz assim, verso de número 4, esses homens casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Novamente, para aplicar essa verdade, quantas vezes vemos a mesma coisa repetida na vida daqueles que se chamam filhos de Deus? Quando um crente se afasta das coisas do Senhor, ele ou ela não poderão servir o Senhor mais com o coração íntegro, porque desviaram do padrão de Deus. Querido irmão, não há como estar junto do Senhor enquanto você estiver separado das coisas de Deus. Querido irmão, quando você estiver longe da casa do Senhor, longe da sua palavra, longe da sua obra, longe da sua adoração, da sua vontade, quando essas coisas não são mais prioritárias na sua vida, não pense que você terá um final feliz, tanto quanto essa família não teve um final feliz, conforme vemos. Não importa o que sua boca diz, a sua vida, se ela estiver longe do Senhor, se você proclama crer no Senhor, mas a sua vida, os seus atos são como de um moabita, certamente você não terá um final feliz na sua experiência. Porque o crente que se afasta das coisas do Senhor está dizendo simplesmente: Deus não é tão bom como eu pensava servir ao Senhor. Eu vou tomar uma outra medida, porque está faltando pão na casa do Senhor. Deus, o Senhor não é digno do meu amor. Deus, o Senhor não é digno da minha devoção. Sim, é uma escolha que sempre o levará para baixo, querido irmão. Se você se afastar de Deus, você se verá fazendo coisas que nunca imaginou ser possível fazer. Você se verá envolvido em relacionamentos errados e atividades mundanas, como nunca você imaginou que você poderia ir tão baixo. É uma coisa perigosa
quando você escolhe o mundo no lugar do Senhor. É uma coisa perigosa quando você deixa Belém de Judá para ir para Moabe. É a primeira grande lição que aprendemos nesse texto e logo na abertura desse livro. Mas havia uma outra escolha errada, e ainda no verso de número 2, porque ele também escolheu ficar numa terra pródiga. O texto sagrado diz que essa família foi para Moabe e eles ficaram lá. A palavra ficaram ali é muito curiosa nesse texto. Diz assim: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vale ressaltar agora uma expressão mais profunda na língua original. Essa palavra que foi traduzida por ficaram ali significa existir ou se tornar. Não foi traduzido assim porque você não entenderia. O que quer dizer ele existir ou se tornar? Mas o entendimento é que Elimeleque e sua família não só entraram em Moabe, mas Moabe entrou neles. Tudo que não deveria acontecer. Quem sabe até onde o pecado daquela sociedade moabita levou essa família, ou essa família deixou se envolver. O texto não entra em pormenores, mas os resultados dá para entender. Tenho certeza de que quando saíram, disseram a si mesmos, ou eu creio que o próprio dono da casa, o próprio Elimeleque, chegou para sua esposa e disse: não, bem, nós só vamos passar um tempo, quem sabe vamos sair dessa fase crítica, vamos para Moabe, a gente dá um jeito, a gente providencia meios, porque não cremos que Deus fará isso, mas nós vamos fazer do nosso jeito, vai demorar pouco, vai ser um breve tempo. O texto sagrado é muito forte, a linguagem no original é contundente, em dizer que eles existiram, tornaram-se como o próprio povo com o qual eles conviviam. O que vemos é que aquilo que poderia ser uma passagem por Moabe, vemos que os dias foram transformados em semanas. As semanas em Moabe foram transformadas em meses. Os meses em Moabe foram transformados em anos. E antes que eles percebessem, 10 anos já havia se passado. Observe o que diz o verso 4. Ficaram ali, final do verso 4, quase 10 anos. Quase 10 anos. Certamente eles não imaginaram, ou imaginavam que ficaria por tanto tempo. Certamente esses pais não imaginavam que os seus filhos poderiam casar com moabitas. Que exemplo da natureza enganosa do pecado encontramos nessa passagem. É bem possível que haja crentes que estão com o seu coração em Moabe nesta noite, e eles nem perceberam que já estão lá há um bom tempo. Pois por alguma razão eles deixaram, ou eles decidiram que o plano deles era melhor para a vida deles do que o plano de Deus. Deixaram de ser obedientes aos mandamentos do Senhor. Talvez seja aquele crente que esteja lutando com algo em sua vida que o levou para longe de Deus essa noite. Ele está aqui. Talvez você, querido irmão, caro jovem, adolescente ou ancião, nunca pensou que iria chegar tão longe quanto você chegou no afastamento de Deus, ou que você ficaria tanto tempo longe do Senhor como ficou. Talvez seja um fardo para alguns ir à igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, na quinta. Então você deixa e decide faltar, quem sabe uma quinta aqui, uma outra quinta ali. Antes que você se perceba, você também estará faltando no domingo à noite. E então, de repente, as manhãs de domingo se tornarão um fardo levantar para vir à igreja. Você está caminhando para Moabe. Ou quem sabe, uma necessidade financeira surgiu em sua vida, uma espécie de fome, como vemos no texto. E em vez de considerar que Deus tenha permitido isso para trazê-lo para perto dele, para confiar nele, você simplesmente arruma um emprego que vai sacrificar a sua vida com Deus, vai sacrificar o teu domingo, porque você está provendo algo que Deus não proveu. Aí você diz: é certo. Bem, antes que você perceba,
você estará fora da igreja, fora da vontade do Senhor, em problemas espirituais graves. O que aconteceu? Você desceu para Moabe, pode ser que não volte mais. Ou quem sabe você simplesmente permitiu que pequenas coisas na sua vida começassem a entrar num padrão que não era o seu. Antes que você soubesse, você já estava fazendo coisa que nunca pensou que faria de novo. E você deixou que pequenas palavras começassem a escapar da sua língua, e não é aquela linguagem aprendida nas Escrituras. Você começou a ouvir conselho dos ímpios, depois você deteve-se no caminho dos pecadores, e por fim você hoje, quem sabe, está sentado na roda de escarnecedores. Então ele se vê vivendo no mundo e o mundo ao seu redor. Ele habita agora em Moabe. Moabe é parte do seu caráter. Você talvez, querido, pensou que isso nunca poderia acontecer. É porque você foi para Moabe e você continuou lá. Você precisa voltar. Por fim, Moabe nem sempre pode envolver um movimento físico, conforme essas ilustrações. Há pessoas que frequentam a igreja de uma forma regular, que dizimam, que são fiéis e moralmente puras, mas estão em Moabe nesta noite. Perceba, irmãos, nós vamos para Moabe espiritualmente quando permitimos que as nossas atitudes sejam más. Quando nos tornamos críticos, rápidos em encontrar defeitos nos nossos irmãos, mas permanecemos cegos para as nossas próprias falhas, para o nosso próprio coração, nós estamos indo para Moabe. Quando usamos nossas línguas como armas em vez de ferramentas de testemunho, nós fomos para Moabe. Quando abrigamos rancores e má vontade para com os outros, nós fomos para Moabe. Nem todos os pródigos deixam a casa do pai. Eu já preguei sobre o filho pródigo. Quem era mais pródigo do que o pródigo? O pródigo que foi ou o pródigo que ficou? É um trocadilho, mas aqueles que ouviram a mensagem lembram. E eu trago à memória parte da mensagem, que nem todos os pródigos deixam a casa do pai fisicamente, embora estejam a quilômetros de distância espiritualmente da casa de Deus. Querido, eu posso até nesse momento ter descrito uma situação hoje. Ao fazer isso, a minha intenção não é colocar mais sal em suas feridas. O meu objetivo é ajudá-lo a sair de Moabe e voltar para a casa do pão, para o lugar do louvor. Às vezes a única maneira de fazer isso, com que isso aconteça, é confrontar a nós mesmos. O que em aconselhamento é chamado de confrontação amorosa, todos nós, e me incluo nisto. Mas há aqui um terceiro tempo, também foi um tempo de consequências mortais, tempo de péssimas escolhas, tempo de escassez, e terceiro lugar, tempos de consequências mortais. O texto sagrado vai crescendo, e eu quero lembrar, a estrutura literária desse texto é uma novela. Aí quando você fala assim, como é que vai ser? John MacArthur chama isso de o melhor está por vir. E eu farei essa afirmação em outro contexto, mas é mais ou menos isso. Mas é sombrio o início dessa novela, porque houve erro. E nós veremos que apesar desse erro, a graça suplantará, mas o erro será pago por um preço muitas vezes caro, irremediável. Foi o que aconteceu no início dessa trajetória. O início foi grave. Veja, em terceiro lugar, que era também tempo de consequências mortais. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado sempre traz consigo consequências duras. Este foi o caso na vida de Elimeleque e de sua família também. Veja, houve primeiramente disciplina. No versículo 2, houve disciplina naquela casa. O texto sagrado diz que antes que Elimeleque mudasse com sua família para Moabe, é provável que ele já estivesse afastado de Deus em seu coração. Como o homem poderia tomar uma atitude tão absurda dessa, de ir para um local onde Deus amaldiçoara, onde Deus proibira inclusive de que um israelita não deveria pisar na terra de Moabe? Então, por certo, quando ele decidiu juntar, na linguagem do baiano, juntar a matula, juntar os cacarecos, juntar as bacias, enfim,
preparar a mudança, o coração dele já estava de mudança. Eu não acredito que este homem, Elimeleque, simplesmente da noite para o dia, acorda e diz assim: olha, eu tive uma ideia aqui, querida Noemi, eu simplesmente acho que nós devemos ir para Moabe. Não, não foi assim. Certamente a família considerou, ponderou sobre aquela mudança, e o texto sagrado certamente leva-nos a isso. Você vê, ninguém apenas acorda no manhã e decide mudar para uma terra que Deus condenara. Ou seja, é um processo sutil, é um processo lento que se desenvolve na vida do crente até que o afaste do Senhor, e chega a um ponto onde ele jamais imaginaria que ele iria tão longe assim. Você não tem experimentado o pecado em sua vida que você fala: eu não imaginava que eu seria capaz de ir a tanto lugar, eu não imaginara que eu poderia viver tanto tempo nesse tipo de pecado, eu jamais imaginara que eu poderia viver tão longe de Deus por tanto tempo. Eu pensei que era breve, que era só um até logo. Na verdade, como aconteceu com essa família, eles moraram lá, e aqui então houve disciplina naquela região. A região pela qual eu digo que havia disciplina nessa casa está nos nomes dos filhos de Elimeleque, e vale ressaltar aqui, veja bem, os nomes dos filhos eram Malom. Sabe o que significa a palavra Malom? Doente. E o outro nome era Quilion, que significa frágil. Frágil. Pode ser que esses dois garotos fossem apenas vítimas das circunstâncias, mas se você acredita nisso, então você não acredita no Deus da providência, porque nós não cremos em vitimismo, nós cremos numa providência. Foi providencial. Eram meninos frágeis, eram meninos que não poderiam estar longe do convênio de saúde de Israel, eles iam para uma terra distante. O próprio nome dado significa que aqueles meninos eram doentes, e eles morreram num lugar longe. Tudo isso poderia ter sido evitado, bastava olhar o ato providencial de Deus em todo esse livro, que é extraordinário, irmãos. Acho que Deus estava tentando chamar a atenção de Elimeleque muito antes de partir de Moabe. O nome dos próprios filhos já indicava isso. E Deus fará isso também em sua vida, se você não entender isso logo. Há disciplina para aqueles a quem Deus ama, e você não imagina onde Deus é capaz de ir para trazê-lo de volta a Ele. E acontece isso. Mas num outro momento que observamos que esse foi um tempo extremamente grave e sombrio na vida daquela família. Foi um tempo de consequências mortais, porque em segundo lugar vemos que houve morte, literalmente, na casa. Os versos 3 a 5 diz o seguinte, ou na sequência, verso 5: morreram também ambos, Malom e Quilion. Um pouco antes é dito no verso 3, morreu Elimeleque. No verso 5 diz, morreram também ambos, Malom e Quilion. Que drama, que tragédia. Falta pão na casa do pão, não há alegria em Belém, não há louvor em Belém. Vão para uma terra e lá permanecem por 10 anos. Tomam parte na própria cultura moabita, e como se não bastasse, ela perde o esposo, o filho e os filhos, melhor dizendo. Não era mais só escassez de fome, de carinho e de afeto, num primeiro momento. Faltava aquilo que lhe era mais querido. Seu marido morreu e os seus 2 filhos morreram. Houve morte naquele lugar. Apesar de seu relacionamento com o Senhor, apesar das bênçãos de Deus, apesar da intervenção do Senhor em sua família, Elimeleque mudou para Moabe, e o que era uma realidade em seu coração tornou-se realidade em sua vida. E o texto diz que depois que ele esteve lá por algum tempo, ele morreu, e depois de um tempo também os seus filhos morreram. Penso que Deus usou a forma última de disciplina na vida de Elimeleque, a própria morte, e um peso enorme para a viúva que ficou. Você vê a fome em Belém, ela foi um chamado para arrependimento, e Elimeleque usou a fome para fugir do Senhor. Aqueles filhos doentes eram um chamado para arrepender, e ele não entendeu o nome dos filhos. Deus deu a esta família 10 anos, esticou a corda, como diz a nossa linguagem, mas o tempo finalmente acabou, e eles pagaram o preço final
por sua desobediência. É triste, mas também é verdade. Deus usará todos os meios que achar necessário para trazer você de volta, se você estiver saindo de Belém, se você estiver saindo da presença dele. Se você é realmente do Senhor, você irá fugir dele, mas não para sempre. Deus disciplinará você, e se você não se arrepender, ele levará isso às últimas consequências. Mas houve também, por fim, derrota naquele lar. Noemi diz aí: e as suas 2 noras ficaram, verso 5, desoladas. Numa sociedade pobre, viúva e 2 noras. Ela não tinha filho para cuidar, que era o padrão israelita, mas tinha 2 noras, ou seja, além de não ter filho para cuidar, ainda tinha que cuidar de 2 noras. Essas mulheres ficaram sem nada, além de desolação e derrota. Não deveria ser assim. O começo não precisaria ser esse, mas por causa do pecado em seus corações, por causa de escolhas erradas, elas foram forçadas a pagar um preço terrível, horrível. Tudo que Noemi teve que mostrar por sua desobediência foram 3 lápides na bacia de lavar de Deus. 3 túmulos em Moabe foi o que ela deixou. Na bacia de lavar, 3 cadáveres foram sepultados. Tudo o que tinha sobrado eram suas noras, e não podia prover sustento para elas. Essas mulheres estavam numa condição desesperada. Tal é a natureza do pecado, irmão. Nunca ele traz nada de bom em nossas vidas. É possível até que no primeiro momento ele te dê prazer, como diz o próprio Salomão em toda a sua sabedoria dada por Deus. Há caminho que ao homem parece direito, gostoso, prazeroso, mas ao cabo são caminhos de morte, de derrota, de desânimo. Se você quer destruir sua família, se você quer de fato devastar a sua vida e condenar aqueles que você ama, apenas vá até o seu Moabe e você pagará um preço. Você e sua família. Afaste-se do Senhor, vá para Moabe, procure viver segundo o teu pensamento, e você pagará um preço muito caro. Mas em último lugar, também foi um tempo de mudanças deliberadas. Porque digo isso com base nos versos 6 e 7. Então se dispôs ela com as suas noras, depois de toda a tragédia, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá. Estes 2 últimos versos que vamos agora concluir a mensagem dessa noite, nos ajudarão a deixar essa mensagem com um pouco de esperança. A novela não termina agora, o capítulo é sombrio, mas tem um capítulo maravilhoso que nós vamos ver. Da morte e derrota, podemos ter um vislumbre da vida, da vitória de Noemi e de suas noras. Primeiro, realização de um tempo. Veja o que diz o verso 6. De uma forma ou de outra, o que observamos aqui é que Noemi ouviu que o Senhor estava novamente abençoando. Ouviu que na casa do pão voltou a ter pão novamente, queridos. Olha o verso de número 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta, ou seja, em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Agora ela ouve a boa nova. É mais ou menos aquela ideia de, até que enfim, que luta, perdi tudo, quando pensava que era o fim de tudo. Por isso que no início dessa mensagem nós colocamos que é uma mensagem pesada, forte, tendo em vista o próprio título, Contratempos no Caminho para a Glória. E colocamos muito bem de que nessa história nós vemos também redenção, vemos graça e vemos esperança. O que aprendemos nesse último tópico? Há uma realização final. Na verdade, Deus não havia parado de abençoar. O pão voltaria sim no tempo próprio dado por Deus para a casa do pão.
Você sabia que o castigo dele também é uma bênção? O castigo de Deus é uma bênção. Se Ele não te ama, Ele não te punirá. Se Ele não te ama, Ele não te perdoará. Mas aqui vemos o grande amor de Deus pela própria Noemi, e com ela agora vem duas noras, ou uma das noras. De qualquer forma, alguém entrou em Moabe com a boa notícia de que Deus estava abençoando Israel. Isso diz o texto aí, que provocou o desejo de voltar para casa. Talvez ela tivesse agora se lembrado de como deveria estar perto das coisas de Deus. Talvez ela se lembrasse do sacrifício, da adoração novamente depois de 10 anos. Talvez ela sentisse falta daquela doce comunhão que desfrutara com o povo de Deus, da qual ela estava longe por longos 10 anos. Irmãos, qualquer que tenham sido as ideias vindas na mente ou no pensamento de Noemi, ela finalmente acordou em Moabe e quis voltar para casa novamente. Aconteceu com ela aquilo que diz lá em Lucas capítulo 15, verso 17, na parábola do filho pródigo, quando ele chegou no fundo do poço, ele diz lá, então, caindo em si. Na parábola do filho pródigo, quando aquele jovem viu onde ele estava, o que estava perdendo, ele desejou voltar para casa. Assim foi com Noemi. Diríamos assim podemos olhar que Noemi, ela caiu em si, chegou a hora. Mais cedo ou mais tarde, haverá um tempo de realização para todos aqueles que se afastaram da casa do Pai. Mais cedo ou mais tarde, querido, chegará um momento em que o nevoeiro, a neblina do pecado, irá desaparecer por um momento, e você verá com clareza, e você voltará à casa do Pai. Porque o Senhor Jesus estará dizendo, há na minha casa pão, venha para casa novamente. E aqui ele faz um chamado, não só mais a Noemi, mas também a sua nora. Esse momento é um momento decisivo para aqueles que andam longe de Deus, como Noemi. É aquele momento em que você tem um flerte e diz, opa, eu não posso recusar, que grande oportunidade se me abre agora. O Senhor está falando ao seu coração essa noite. Você está em Moabe há quanto tempo? Mais tempo que você imaginava? Você foi mais longe do que você imaginava que iria nos seus pecados, no seu afastamento do Senhor, na negligência para com as coisas do Senhor. O texto sagrado nos ensina também que esse é um tempo de arrependimento. Observe que é exatamente isso que acontece nos versos 6 e 7. No verso 6 é dito mais uma vez, então se dispôs ela. Aquela mesma disposição que ela teve para sair com seu marido para Moabe, agora é uma disposição contrária, dizer, então se dispôs. Ou seja, ela se preparou para voltar para a casa do pão. Ela experimentou mudança, porque o seu coração era mudado agora. Ela então aqui é uma figura de alguém arrependido pelo tempo que passou longe do Senhor, voltando para casa. Irmão, se você hoje sente-se culpado de ter afastado de Deus, de ter ido para Moabe, então você precisa fazer o que Noemi fez. Você precisa fazer aquilo que aquele filho pródigo fez. O melhor é voltar para a casa do Pai, porque haverá pão na casa do pão. Você consegue se lembrar dos tempos em que o Senhor encontrou a sua alma, e em doce comunhão você foi a Ele no início da sua carreira cristã. Você está olhando para trás e olhando no momento em que você estava longe do Senhor, e Ele trouxe nos seus braços acolhedores, e você encontrou o favor e a graça de Deus. Então é hora de voltar. É hora de trazer diante do Senhor o seu problema e colocar diante do altar dele. É hora de arrepender dos seus pecados e voltar para o Pai novamente. É hora de deixar o seu Moabe para trás. É hora de sair daquele lugar e voltar para o Senhor. Se você quiser, essa é a noite. Veja o que diz no verso 7. É hora de retorno. Ela tomou a decisão, saiu, pois ela. É o que precisa ser feito. Com pecado não se brinca. A gente não pode deixar para amanhã. O texto sagrado diz aí no verso 7 que Noemi levantou-se e seguiu o seu caminho para retornar à terra de Judá. Ela estava voltando para a terra do louvor. Ela estava voltando para a terra onde tinha pão, na casa do pão. Deus não te salvou para que você pudesse viver em seus pecados. Ele salvou para que você pudesse adorá-lo em espírito e em verdade.
Ele te salvou para que você pudesse ser usado para a glória dele. A sua vida tem sido para a glória de Deus. Ele te salvou para que você pudesse viver uma vida cheia de alegria, de paz, de glória. Sim, Deus não quer que você continue em Moabe. Moabe é sua morte. Moabe tem cadáveres. Moabe é a bacia de lavar do Senhor, é o local do desprezo de Deus. Mas mesmo lá, os olhos do Senhor te enxergam em meio ao desprezo do teu pecado. Veja, morar em Moabe poderá te custar alguma coisa. Quem sabe roubará a sua aparente alegria. Morar em Moabe significa deixar aquilo que você mais ama e naquilo que você mais se apegou. Aquela família tinha 10 anos de convívio ali, certamente muita coisa. É nos dito o texto sagrado que essa mulher saiu de lá e deixou tudo para trás. Não foi como a esposa de Ló. Ela nem olhou para trás. Em outras palavras, talvez você diga, mas deixar esse pecado com o qual eu namoro há muito tempo, esse tipo de vida que tem me trazido algum tipo de prazer, significa deixar tudo isto? Eu posso te assegurar que o preço da volta é muito mais barato do que a permanência sua. A permanência pode significar um túmulo seu em Moabe. Você pode morrer em seus pecados. Voltar para o Senhor significa abrir mão daquilo que te dá prazer, mas você sabe que está errado. Fazer a coisa certa. Se você está longe, ouça, retorne ao local de louvor, retorne à casa do pão, retorne à casa do Senhor, porque Deus te buscará, ainda que você esteja no seu Moabe essa noite. Para concluir, quando Noemi entrou então em Moabe, por seu próprio testemunho, ela foi na íntegra uma mulher que viveu, cúmplice naturalmente com seu marido e tudo, mas uma mulher que compreendeu, depois de passar por toda aquela tribulação, que ela precisava de voltar. E por ser uma mulher íntegra, ela voltou e saiu vazia. Todas as suas esperanças, todos os seus sonhos e todos que com eles foram, ali ficaram. O que ela traz de Moabe é a lembrança de que deixou lá 3 lápides na bacia de lavar de Deus. Foi isso que ela trouxe de lembrança. Quando ela deixou aquele país, ela deixou tudo que ela valorizava para trás. Porque quando você vai para Moabe, você sempre deixará alguma coisa. Noemi deixou 3 lápides em seu Moabe. E o que você tem que deixar para trás hoje? Você vai deixar o seu testemunho, vai deixar lá a sua saúde, vai deixar lá a sua riqueza, você vai deixar lá a sua família. A sua jornada de volta para o Senhor custará muito menos a você, e você ganhará muito mais. Jesus Cristo diz isso: todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim, receberá no presente século e no porvir muitas vezes mais, o quíntuplo. Creia na promessa, porque o pecado ele atrai, ele nos envolve. Parece simples o que eu estou dizendo hoje, mas eu sei que é pesado para muitas pessoas que estiverem em Moabe. Não é fácil sair. Significa renúncia, mas significa voltar a alimentar-se na casa do pão, voltar a ouvir louvor em Judá, Belém de Judá, casa do pão, casa do louvor. Caro amigo e ouvinte, essa mensagem também é para você, não é só para nós crentes. Certamente Deus está chamando você para deixar sua vida miserável de pecado e ser salvo por Ele. Se você ficar longe, você pagará um preço final muito alto. Você perderá a sua alma no inferno. É o que a Bíblia nos diz. Não precisa ser assim. Se o Senhor está chamando essa noite, você deve ouvir a doce voz do Senhor. Não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Sim, a mensagem útil é para todos nós, crentes e não crentes. Para os que estão perto do Senhor, como aqueles que decidiram andar para Moabe. Quanto tempo você viveu no seu Moabe, longe da presença do Senhor? Talvez porque você se aborreceu de alguma coisa,
não ficou satisfeito do modo como Deus o tratou, ou porque Deus permitiu vir fome para você, como permitiu para Elimeleque. A atitude de Elimeleque vimos que foi errada, que aprendamos com ela para a gente não recalcitrar contra o aguilhão. É isso que diz a palavra de Deus no Salmo. Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Dura coisa é quando um crente dá as costas a um Deus que está disciplinando ou mesmo está trabalhando o caráter dele. Recebamos isso como uma bênção de um Pai que nos ama e que não quer que vivamos em Moabe, mas tem algo melhor para nós, e veremos isso daqui para frente na próxima mensagem. Que Ele se nos abençoe. Amém.